Olá, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, em especial aqueles que nos acompanham pela TV Manaim, no canal 126 via Embratel, ou pelo canal 85 via Sky Livre. Nós estamos aqui hoje iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, para tratar a respeito de um tema que é edificações. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre engenharia civil, alguns conceitos relacionados a essa área do conhecimento, e estamos aqui com alguns membros do grupo Ciência e Fé, alguns pastores da Igreja Cristã Maranata, para tratar a respeito desse assunto. É sempre importante nós lembrarmos que os assuntos de ciência e fé abordam aspectos da ciência que são importantes para o nosso dia a dia, no que se refere à própria sociedade, mas nós vamos usar especialmente a ciência como uma abordagem didática para tratar a respeito das coisas do Senhor, aquilo que está registrado na Palavra de Deus. Nós estamos aqui com alguns componentes, então, da mesa, né? Aliás, a mesa hoje está bem farta. A paz do Senhor, Pastor Tiago, seja bem-vindo mais uma vez. Paz do Senhor, os irmãos, paz do Senhor a todos. A paz do Senhor ao professor Miguel Faria. Paz do Senhor, irmãos. Pastor Miguel Faria, que esteve conosco há pouco tempo para falar dos órgãos dos sentidos. Amém. E também cumprimentar aqui o pastor Marcos Rodrigues, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, a alegria estar com todos aqui, mais uma vez compartilhando o conhecimento, né, e também da palavra do Senhor. Amém. Esteve aqui conosco para falar sobre criptografia, né, professor universitário, pastor Marcos Saúde. Já estamos aqui com um convidado especial estreando no programa Ciência e Fé hoje, que é o nosso irmão ungido da Igreja Cristã Maranata, Felipe Salomão. A paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor aos irmãos e também a todos os componentes da bancada. É uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco mais desse conhecimento. Maravilha, maravilha. Importado, né? Importado, né? Esteve em Portugal recentemente, terminando doutorado, né? Exatamente. Maravilha. E aproveitando aqui, já que nós mencionamos aqui que o irmão é doutor, né, trazer aqui o currículo, né? O nosso irmão engenheiro Felipe José Salomão, de Albuquerque, Melo, é ungido da Igreja Cristã Maranata e especialista em patologia e recuperação em estruturas, mestre em engenharia civil e doutorado em engenharia civil. Muito bem. Atualmente, o irmão ele é professor universitário e também trabalha como consultor técnico de mercado, né? Então, para tratar a respeito de edificações, ninguém melhor, né, para poder estar aqui e discutir esse assunto conosco. E eu já gostaria, para a gente poder iniciar nosso diálogo aqui, lembrando que sempre nós iniciamos com abordagem científica para depois a gente trazer uma aplicação espiritual. Meu irmão, né, o professor e doutor Felipe, poderia trazer alguns conceitos para nós da engenharia que são importantes, né, que se relacionam. A gente até estava conversando um pouco antes com o professor Tiago, né, foi ele até que mencionou isso, né, que nós brasileiros, cada um de nós tem um pouquinho aí de engenharia, né, a gente dá umas opiniões, né, mas ninguém melhor que o próprio profissional da área para poder falar, né? Então, para a gente poder iniciar esse assunto, queria pedir para o Dr. Felipe, então, trazer um pouquinho desses conceitos relacionados a essa área do conhecimento. Muito bom, Willer. Dentro dos conceitos da engenharia, nós temos a parte da construção, reconstrução, restauração e a manutenção das edificações, né? Isso olhando num plano macro, né? Um plano maior. Dentro da construção, nós podemos observar que ela está envolvida no processo de criar uma estrutura completamente nova, né? Desde a fundação até a finalização, incluindo várias etapas construtivas, né? Então você tem o projeto, fundação, execução, depois o acabamento. E o objetivo é você ter uma nova edificação, né? Então ela partiu do zero e você entrega ali aquela edificação completa, né? Dentro disso aí você tem várias metodologias construtivas, materiais que são diversos no planeta todo, né? Então você tem aqui um tipo de construção aplicada para o Brasil, por exemplo, mas para a Europa já tem um outro sistema construtivo, né? Nos Estados Unidos, né, da América já se utiliza outra tecnologia e você vai adequando, né, de acordo com a capacidade ali dos materiais e capacidade de know-how de construção, né?
Muito bem, muito bem. Muito bem trazido, né? Agora, é comum no nosso dia a dia a gente falar a respeito de construção, reconstrução, e em muitas oportunidades, inclusive, nós vamos observar na palavra o surgimento dessas palavras. Mas para a gente poder, antes de discutirmos a respeito das revelações, do profético, queria que o doutor trouxesse para nós aqui um pouquinho dessa diferença, né, entre construção e reconstrução. Perfeito. A reconstrução, ela é um processo que você vai reconstruir, né? Vai construir novamente algo que já existia, o fundamento. Então, o segredo da reconstrução está muito ligado à fundação. E aí, quando eu falo de fundação, né? Você tem ali vários tipos de fundações que vai depender do tipo do solo, do terreno que você vai construir. Então, quando você fala de fundação, você tem fundações com solos rochosos, arenosos, tem siltes, né, ou barros. Então, tudo isso vai definir no projeto qual a fundação que você vai adotar. E aí, diante dessa fundação, você vai ter a construção edificada para a parte da superestrutura. Quando a gente trata de reconstrução, a gente aproveita esse fundamento, né? Você tem ali aquele fundamento e você vai reconstruir em cima, geralmente, daquele fundamento. Então, a reconstrução ela parte de pode partir de uma demolição, pode partir, às vezes, de uma parte parcial. Então, você reconstrói de uma forma que você vai trazer a mesma configuração inicial, ou um acréscimo, ou uma melhoria, está muito comum hoje falar num retrofit da estrutura, né, que você vai trazer uma forma mais moderna, às vezes uma atualização da norma, questões legais. Então, tudo isso está relacionado à reconstrução. Também, né, vale muito bem lembrar, muito utilizado para o pós-guerra, né? Então, você geralmente, quando tem uma destruição em massa, né, ou uma catástrofe, você usa muito o termo de reconstruir, porque você começa a construir em cima daquilo que já existia e que você quer trazer novamente a funcionalidade da edificação, seja ela para morar, para habitar, para o uso comercial e assim por diante. Muito bem, né? Muito bem. O Dr. Felipe ele trouxe aqui alguns aspectos bem interessantes, né? Que ficou bem claro, acho que a distinção entre construção e reconstrução. E eu acho que é importante aqui a gente já poder iniciar uma abordagem espiritual, uma abordagem profética nesse sentido. Queria que o Dr. Marcos Saúde ele pudesse então já iniciar, né, uma abordagem nesse sentido aqui conosco. Há um texto na Palavra do Senhor, que eu gostaria até de mencionar aqui, que se encontra no 2º livro de Crônicas, no capítulo 6, verso 2, que diz assim: Eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Isso é uma fala de Salomão, uma oração que ele faz ao Senhor. E, por certo, ali na edificação do templo de Salomão, o que foi necessário? Foi necessário, primeiro, o projeto. E Salomão cumprir tudo o que estava definido naquele projeto, que, na verdade, era algo que vinha da parte do Senhor. Para que tudo fosse construído, cada detalhe, né, de acordo com o que o Senhor queria, né? Então, naquela realização da obra, era muito importante que Salomão não saísse ali de tudo que estava determinado, né, traçado ali naquele projeto. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, há um projeto que ele vem da eternidade. É um projeto de salvação para a nossa vida. Amém. Esse projeto, ele vem de Deus. Inclusive, há um texto também em Hebreus capítulo 11, verso 10, diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Então, Deus é quem criou esse projeto, né? Então, é muito importante na nossa vida espiritual nós não sairmos desse projeto, que é sempre, a todo instante, conhecermos a vontade de Deus, a direção do Senhor,
Deus, Ele quer se revelar a nós, Ele quer que nós estejamos naquele projeto que Ele definiu, sem que nós nos desviemos, né, para a esquerda, para a direita, por qualquer tipo de motivo, ofertas que o mundo pode dar, né, uma palavra aqui muitas vezes para os jovens, para tantos que estão nos assistindo nessa hora. Deus tem um projeto na sua vida para realizar a obra e estar inserido no contexto de obra de Deus. É importante que você esteja inserido nesse contexto do projeto que Deus estabeleceu na sua vida. Repara um negócio interessante desse texto que o pastor Marcos leu. Deus, ele é o artífice e o construtor. Uma coisa que a gente vive muito na construção, né, na construção civil, é que às vezes você está lá, o engenheiro está na obra, ele é o engenheiro construtor, e ele tem dúvidas daquilo que o arquiteto projetou. Aí precisa haver uma interação entre o engenheiro e o arquiteto para sanar as dúvidas. Como é que foi isso aqui? O que foi isso aqui? Como é que foi projetado e tal? Para que o engenheiro e a obra ali, o mestre de obras, faça aquilo que foi projetado pelo arquiteto. Só que nesse texto, Deus fala que ele é o arquiteto e o construtor. Ou seja, ele projetou e ele constrói. Então não tem dúvida. Nosso Deus não é Deus de dúvida por causa disso. Porque ele projetou e ele constrói na nossa vida. Então não existe essa dúvida. Como é que foi? Como é que vai ser? E é interessante, ele é os dois. Que Deus Pai, ele é o artífice, né? Sim. Então ele criou o projeto, mas ele deu tudo aquilo que é necessário para que seja realizado esse projeto na nossa vida, né? Então ele envia o Filho, né? O Filho ele fornece todo o material, que é o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, para que haja edificação da igreja. E o Espírito Santo, que ele também envia, que é o Consolador, e que nos fará lembrar todas as coisas, né? Que vai operar sinais, como tem operado sinais no nosso meio, e que é o executor desta obra. Maravilha, maravilha. Até interessante aqui, abrindo o texto da palavra, também em Hebreus, é muito similar ao texto que o Dr. Marcos leu, que é Hebreus 3:4. Fala assim: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, maravilha. Dentro disso que os professores aqui disseram, o nosso Deus, ele foi o autor, né, do universo. Então, ele construiu o universo. Então, ele construiu todas as coisas. E ele também ele elaborou um plano redentor, né, para a salvação do homem. Então, isso é muito interessante porque a gente vai observar a grandiosidade deste projeto, né, de um Deus tão maravilhoso que um dia olhou para nós, tão pequenos, né, mas que foi capaz de nos colocar na sua presença, né? E dentro desse aspecto que o professor Willer está falando, nós vemos que o homem, uma criação perfeita de Deus, mente e coração. O homem que está próximo de Deus, ele vive essa estrutura que foi criada por Deus para o louvor da sua glória, mas o homem que se afasta de Deus, aí a gente lembra dos ossos secos lá em Ezequiel. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, se o homem afastou dele e destituiu essa estrutura que ele criou para o louvor da sua glória, o homem passa a estar perdido. Então, são os ossos secos, já não tem mais como glorificar a Deus. Mas pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Cristo Jesus nos trouxe o Espírito Santo e a partir daí nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O homem que recebe a graça, ele estava morto, distante de Deus, mas pela graça veio a salvação. E aí nos dá a ressurreição, já não estamos mais mortos, mas agora vivemos pela graça. Alcançamos a ressurreição, o corpo é restaurado e vamos assentar nos lugares celestiais, quer dizer, no trono de poder do Senhor que homem nenhum pode destituir. Pode falar, Felipe. Não, eu ia falar, é interessante, os pastores comentaram, né, que tecnicamente, quando a gente analisa a construção civil, né, certo, e até a maior batalha hoje, né, dos estudiosos é dizer que é uma indústria, né? Então, a indústria da construção civil. E aí o pastor Tiago foi muito feliz quando ele falou que
do início ao final, né? Que é desde o arquiteto, né? Desde o projeto até a execução final. O Senhor, ele está no comando de tudo, né? Aleluia. Então, tudo Sim. ele domina. Muito E bom. isso é muito interessante, porque dentro do processo há muitos problemas diferentes a Sim. isso, que você começa a analisar como engenheiro, e o engenheiro de obra, ele passa muita parte do tempo, né, desprendido para resolver esses problemas de comunicação, problemas que não conseguem chegar à informação como deveria chegar lá Você para ser executado. Você quer ver uma coisa que é terrível na obra? Você fazer essa compatibilização de projetos. É o Exatamente. projeto estrutural com o hidrossanitário, com o elétrico, porque geralmente foram feitos por pessoas diferentes. Então o arquiteto foi lá e fez a parte física, o engenheiro estrutural fez a estrutura, alguém foi lá e fez o hidrossanitário, Exatamente. que é a parte de cano, o outro foi lá e fez o elétrico, o outro foi lá e fez se for uma empresa, o lógico. Isso chega uma hora que isso converge a problemas. E para você resolver isso é terrível. Exatamente. Mas na Aí obra até- não tem isso. Até puxando um pouco a sardinha para o pastor Marcos aqui, isso a tecnologia e a informática para questões do TI tem ajudado muito, né, a parte de construção com a indústria 4.0. Então, Uhum. quando você fala todos esses projetos, hoje você às vezes vê muita propaganda, o pessoal entrando em obra com aqueles óculos de realidade virtual, em que eles olham como é que está exatamente a situação do Sim. projeto, se vai ter espaço mesmo para colocar Sim. aqueles canos que foram dimensionados, né? Se todas as estruturas estão passando. Então você começa a ter até às vezes divergências, né? Assim, vai ter que furar essa viga, furar esse pilar, mas olha, isso não pode, estruturalmente você vai ferir o projeto estrutural. Então, às vezes, como o pastor Tiago comentou, são feitos por pessoas diferentes que não conversam, não tem reunião e depois chega tudo isso na mão do engenheiro civil lá na obra para Executar. executar e é né? bem complicado. E aí você traz para o espiritual, voltando ao texto, é justamente isso. O Senhor, ele é o arquiteto desde o início até o final, então não tem incompatibilidade. Exatamente. É por isso que a Bíblia, ela, do início ao fim, você não encontra nela incompatibilidades, ela é única, porque ela veio da eternidade, ela veio de um só. Apesar de ser vários escritores, né? Mas o autor é um só, que é o Senhor Jesus, é Muito o bom. Pai. Muito bem. Trouxe a palavra, né? Há outros textos também que a gente poderia mencionar com relação à reconstrução, professor Tiago. A reconstrução, o que o Felipe falou, só fazendo a síntese, quando você tem um método construtivo de iniciar do zero, que é a construção, né, Felipe? Ele parte do zero. Mas a reconstrução, ela vai aproveitar alguma coisa. Exato. Ela vai aproveitar ali o alicerce. E aí tem um texto da palavra que o Senhor Jesus, ele fala isso, olha. Jesus respondeu, destruí este santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Ou seja, como a reconstrução, ela aproveita a fundação, Jesus ali, ele faz uma obra nova na nossa vida, que é o Novo Testamento, mas ele aproveita as bases que estavam desde a eternidade. Ele não muda as bases. As bases dele, o sangue vai ser derramado, mas agora o sangue que seria derramado não era mais do cordeiro ali físico, né, o animalzinho, mas agora o sangue derramado era dele, o Senhor Jesus. Ele mantém toda a base que foi revelada pelo Senhor no Velho Testamento, mas que já estava pronto na eternidade. Mas num processo de reconstrução você faz algumas mudanças. Qual foi a grande mudança que Deus fez nesse processo de reconstrução? O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, não há mais limites entre nós e o Senhor. O Senhor nos fez reis e sacerdotes e nós, pelo sangue de Jesus, entramos no Santo dos Santos. O que era um limite, o véu ali era uma parede que separava a presença de Deus do restante do templo. Agora esse limite não existe mais porque o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. E esse processo de reconstrução que o Senhor mencionou aqui de forma profética é isso. O Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós, uma obra nova, mas que está fundamentada naquilo que vem da eternidade. Por isso que a fé é firme fundamento. Muito bom. É bem lembrado isso aí, que eu ia fazer esse complemento exatamente, porque a fé é firme fundamento. Então não é algo frágil, é algo que está fundamentado, que vem da parte do Senhor, vem da eternidade. Né? Então não é algo que se... quando se fala de firme fundamento, você não está falando de uma coisa que se destrói por qualquer abalo. Né? Então a fé que é como firme fundamento das coisas que não se veem, né? Das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, é ela que exatamente nós estamos fundamentados para que possamos estar firmes, né?
nessa edificação que é a obra de Deus. Maravilha. Algum outro aspecto que os pastores queiram colocar a respeito ainda de reconstrução? Podemos seguir? Amém. Muito bem. Há um outro conceito também, o Dr. Felipe, que é a restauração, né? Então, eu creio que é diferente de reconstruir. Então, Exatamente. pode explicar para a gente, por Então, favor. quando você fala de restauração, aí você vai dar, devolver àquela estrutura a sua capacidade inicial ou condição original, né? Isso inclui em vários danos, né? Às vezes você vai substituir algum material deteriorado. É muito comum você ver restauração, né, do patrimônio histórico, né? Aquilo que já foi Certo. construído há tantos anos atrás, e você entra com algumas técnicas específicas, não são técnicas construtivas, mas são técnicas de restauro. Então você trabalha ali com até o tipo do material, uma massa mais não tão resistente. Você tem um cuidado de refazer o comprimento do original. Então você tem uma foto do original, né? E você reconstrói ali, restaura aquela parte danificada, né? E você preserva o valor histórico e cultural daquela edificação, né? E foi muito interessante que eu conversando com o pastor Tiago aqui, ele falou do templo, o templo, né, de Salomão, quando Esdras ele vai restaurar o templo, né? E aí, antes mesmo dele restaurar, a gente entrou um pouco numa conversa sobre os métodos construtivos, né? Então, a palavra do Senhor ela é muito rica, porque ela traz vários aspectos da ciência dentro na palavra, e em Salomão ali você vê que foi uma das primeiras obras pré-fabricadas, né? Pré-fabricação é a parte que você faz todo o material fora da obra, né? Então você fabrica a peça em um local diferente, com material diferente, e você leva para a obra para apenas montar. Então há um texto que fala que não se ouvia o ouvido batida do martelo. Batido do martelo. Exatamente. Você não ouvia o batido do martelo no templo de Salomão. Então isso, para a engenharia hoje, né? Encaixa, né? É uma bênção, né? Você tá numa obra, quem tem obra próximo de casa, o maior incômodo é o barulho, né? Então você tem aquele barulho ali diário, diário, né? Então isso é um incômodo. Mas no templo de Salomão não havia esse barulho, porque tudo foi feito antes. Você chegava ali e só fazia montagem. E isso é magnífico, né? Isso é industrialização na construção civil, que é o que a gente busca hoje, mas a gente sabe que tem muitos entraves, questões culturais, barreiras, que impedem de você evoluir para esse estágio, né? Mas a restauração, ela trata de você trazer ao original aquela edificação, né? Um dos maiores exemplos Sim. espirituais de restauração é Lázaro sai para fora. Lázaro estava sentado depois com o Senhor na mesa. Ele tinha alguma sequela? Já era 4 dias. E o Senhor, com a palavra do seu poder, restaurou a vida de Lázaro, e foi uma grande experiência para a honra e glória do Senhor. Só o Senhor Jesus poderia fazer aquela grande bênção de restaurar Lázaro. Glória a Deus. A restauração também, ela tenta manter aquilo que era o original, né? Aquilo que era o início ali, até usar o mesmo tipo de material, se for possível, usar o mesmo tipo de material. E quando a gente traz para a nossa vida espiritual, a restauração, às vezes a pessoa saiu da presença do Senhor, ela precisa de uma bênção, mas a restauração ela precisa ser feita. Todo o processo ali em Israel, você vai ver em algum momento ali os patriarcas vão restaurar o altar, vamos restaurar isso, vamos restaurar o templo, porque a nossa vida tem que ser restaurada pelo Senhor para que o Senhor habite em nós. E essa restauração ela não é feita com materiais dessa terra. O material do templo ele foi trazido de outro lugar. A restauração da nossa vida ela é feita com materiais que vêm da eternidade. E aí vem os recursos da graça, a oração, o jejum, ela vem da mão poderosa do Senhor, da operação dos anjos. Todo o material vem de fora. Ou seja, não pertence a esse universo. Pertence ao universo redentor, né? E isso é importante, porque se nós formos tentar restaurar o altar com materiais nossos, se eu pegar um prédio histórico e tentar restaurar ele com materiais de hoje, muito provavelmente não vai dar certo, né, Felipe? Mas se eu usar o material próximo àquele que era o material da época, talvez eu vou chegar bem próximo. Só que na vida espiritual, não. Se eu usar um material que vem da eternidade, de fato vai ser restaurado, porque a palavra do Senhor, tudo se faz novo na nossa vida. A nossa vida é restaurada pela ação do Espírito Santo. Muito bom. Amém. Glória a Deus. Amém, né? Alguma outra aplicação que os pastores queiram fazer? Não? Bom,
existe também um outro conceito, que é o conceito de manutenção, né, doutor Felipe? Isso aí. A manutenção, quando a gente trata o nome, né, manutenção, são atividades que você tem para atividades regulares que visam garantir, né, a vida útil da estrutura, as boas condições de uso, aplicação. Isso vai incluir, né, a questão de inspeções periódicas, reparos preventivos, corretivos, que até eu estava aqui a pensar um pouco, que até um pouco da restauração ela está dentro da manutenção também, que é você tentar trazer aquilo inicial. Agora, um ponto muito importante da questão sobre a manutenção é a vida útil da estrutura, né? Eu vou citar um exemplo aqui muito interessante que a gente comenta na engenharia, né? Há 50 anos atrás, você falava de obras de estrutura em concreto. Então, os seus pais, avós, né, você que está em casa, vai pensar, foi feito para durar eternamente. Então, você fazia obra de concreto, para dizer, não, vai durar isso aí 200 anos, né? Mas a gente viu com a evolução da ciência que isso não é verdade. Então, hoje, pela norma brasileira de vida de desempenho, você tem a vida útil da estrutura de concreto de 50 anos. Então, isso reduz, né? Você tem 50 anos ali dentro daquela edificação. Mas não quer dizer que a sua casa vai cair. 50 anos sem manutenção, né? Sem manutenção, né? A vida útil da estrutura. Você tem que manter esse material, né? Você tem que dar a manutenção necessária para que ele possa voltar ao desempenho inicial. E algo interessante da estrutura é que você não volta nunca ao ponto inicial. Então, quando você aplica uma manutenção, aquela estrutura ela ganha um nível de desempenho, mas nunca ao primeiro nível de desempenho. Então, você prolonga, né? Geralmente, isso aí em 25% daquilo que era inicialmente estabelecido, você vai prolongando a partir que você vai dando mais manutenções. Então, ao longo do tempo, são mais manutenções que são requeridas na estrutura. Isso é normal, isso é comum, né? Na parte da estrutura. Então, mas o mais interessante é que ela nunca volta ao primeiro desempenho. Então, quando ela foi construída, edificada, ela tem um nível de desempenho excelente. Quando você intervém com a primeira manutenção, seja ela preventiva, corretiva, preditiva, qualquer tipo de manutenção, ela já volta a um nível de desempenho inferior ao inicial. Isso se dá por uma questão de você não conseguir mais ao material, exigir do material o primeiro desempenho. Então, a manutenção é importantíssima, é um conceito que para a nossa população brasileira em geral é um pouco difícil, né? A gente faz, por exemplo, outro exemplo, pavimento de concreto em rodovia, porque quer durar. Você não quer fazer manutenção no pavimento, né? Então, você aplica o pavimento de concreto, que ele vai durar 20 anos. Ok, é a vida útil de projeto. Não se faz a manutenção necessária para que ele se dure 20 anos, como se faz na de asfalto, que é sempre recorrente devido às chuvas, né? O desgaste. O desgaste é maior, né? Exatamente, o desgaste e etc. Então, a manutenção, o conceito dele é esse, manter, né, o patrimônio, a edificação, para que ela tenha uma boa vida útil, né? Eu vou deixar os pastores falarem na parte profética. Nós precisamos dar manutenção na nossa vida espiritual, né? Nossa vida espiritual precisa ser constantemente manutenida, né? O Senhor se nós não dermos essa manutenção, se nós relaxarmos, o adversário está aí para roubar, matar e destruir. E ele é bom nisso que ele faz. Mas quando nós temos o Senhor Jesus veio para edificar a nossa vida, para nos sustentar. Então, é o Senhor Jesus quem nos sustenta. Né? Eu queria entrar num conceito até que ele falou agora, que é o conceito de manutenção preventiva, corretiva e preditiva. Então, se eu estiver errado, você me corrige. Não, claro. A manutenção corretiva, o problema já aconteceu. Né? Eu vou lá corrigir. Sim, uma forma sucinta. Né? A manutenção preventiva, eu estou prevendo que esse problema vai acontecer. E a preditiva, eu faço alguma coisa para que o problema não ocorra. É isso mesmo? Isso aí, tá certíssimo. Então, vamos trazer para a nossa vida espiritual. Se nós fizermos uma manutenção corretiva, é porque já houve uma falha na nossa vida. Então, nós temos que sempre estar na manutenção preditiva, que é aquela manutenção que eu faço alguma coisa para que um problema não ocorra. Então, eu oro, eu busco o Senhor, eu vou no culto, para que o Espírito Santo esteja sobre a minha vida e essa manutenção esteja em dia na minha vida espiritual. Você já se antecipa, né? Você já se antecipa. Isso tem os dons espirituais. Muito os dons espirituais vêm e fazem, olha, meu servo, ora, vai acontecer isso aqui. Já previne. Já previne. E aí, isso é maravilhoso.
a preventiva, a gente também pode executar, né? Que é, estou vendo que o irmão às vezes está assistindo o programa, está vendo que está se distanciando do Senhor, já não está mais com aquele ânimo de ler a palavra. Faz uma manutenção preventiva na sua vida espiritual, vai orar para que o problema da corretiva não aconteça. Então faz o jejum, usa os meios de graça, os materiais que veio da eternidade, né? É importante também, pastor Tiago, fazendo um complemento, é claro, né, que se caso aconteça, né, de você estar passando um momento, Deus é Deus de restauração, né? Nosso Sim. Deus é Deus de restauração. Então, mas é importante se nós pudermos evitar, Sim. já vivenciar o problema, né? E a restauração do Senhor, ela não segue os padrões do nosso universo. O que o Felipe falou, toda vez que eu faço uma manutenção, uma restauração, eu nunca chego mais no ponto que ele foi concebido. Eu sempre chego perto, ou não tão perto, né? Mas a restauração do Senhor, ela não obedece essas leis desse universo, ela está no universo redentor. Então, o que ela faz? Sempre que o Senhor restaura a nossa vida, ele restaura ao ponto inicial. E aí tem um texto que até o pastor Miguel comentou lá com a gente, dos teus pecados, já não me lembro mais. O Senhor restaura novamente a nossa vida espiritual. Eu queria fazer um complemento também. Eu achei um texto na segunda carta a Coríntios, é algo rápido aqui. Segunda carta a Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, no universo da obra redentora, né, que está além das 4 medidas, né, dos limites desta vida, na 5ª medida, Deus restaura todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Muito bem. E é interessante, né, que os pastores comentaram que isso decorre do tempo gradual, né? Então, até o pastor Miguel falou assim, bem engraçado, porque quando você não dá manutenção, você começa a ter patologias. Então, até o termo é bem parecido com o da saúde, né? Porque são patologias inerentes ao tempo. Então, você vai ter fungos, manchas, bolor, você vai ter fissuras, você vai ter rachaduras, você vai ter reações devidas ao material, como reação ao álcool agregado, né? Então, tudo isso é quando você deixa de fazer essa manutenção. São sinais, né? Sinais Exatamente, da falta sinais da manutenção. Perfeito. Então, você começa a ver a fachada manchada, né? Você passa por um prédio e vê lá aquela mancha escura, né, na fachada. Você começa a ver as pedras caírem, você começa a ver já o reboco, ou então sinais da estrutura. Então, tudo isso são sinais, né? Nenhuma obra, nenhum prédio cai do dia para a noite. Ele é um processo que vai se degradando. Sim. E são a vantagem das estruturas de concreto. Então, as estruturas que nós temos como base hoje no Brasil, a maioria é de concreto. Então, ela degrada, ela vai dando sinal. O prédio não cai por cair, ele vai te avisando, tô caindo, a porta não abre mais, não fecha, o elevador já não corre. Então, tudo isso são sinais que vão te avisando, tô precisando de ajuda, até finalizar com... Na nossa vida espiritual, a mesma coisa, né? Vai dando sinais de que nós precisamos de uma bênção. E o próprio Senhor Jesus falou isso, olha, não junteis tesouro na terra onde a ferrugem e a traça consome, né? A gente tem um tesouro no céu. O nosso tesouro está na eternidade. Maravilha. Bem, olha, a conversa está muito boa, mas nós precisamos chegar para as nossas considerações finais. Eu vou pedir para que o pastor Miguel, o professor Miguel, possa fazê-las nesse momento. Nós vamos ler um texto, Cantares 4:4, que diz assim: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. A obra de Davi representa a obra do Espírito Santo. É uma grande guerra, a nossa salvação é uma guerra. Mas Davi, ele soube construir a sua vida espiritual, servindo ao Deus vivo. Em todas as experiências, aquela edificação, a sua vida, estava sendo preparado para ser rei. E era necessário que ele passasse por provas. Então, ele estava construindo a sua vida, venceu Golias e ofereceu ali, a palavra fala que ele já havia Jerusalém profeticamente, da onde que viria a sua salvação.
E a cada experiência que ele teve, o Senhor foi dando vitória. Por quê? Ele estava edificando uma torre edificada para pendurar armas espirituais. Em todos os momentos, Davi buscou o Senhor, consultando a palavra. Em todos os momentos ele estava ali obediente. Assim ele foi reconstruindo quando era necessário, em momentos difíceis. Ele foi dando a manutenção na sua vida espiritual e ele sempre confiou no Senhor. Então, o pescoço fala da comunhão, o corpo com o governo. A comunhão, ali está a pérola de grande valor. Ele já via isso profeticamente. E quando tem a comunhão, o corpo com o governo, que é o Senhor, ele tinha armas, não dele, mas armas que vieram do Senhor para dar vitória em todos os momentos. 1000 escudos penedela, isso é uma ação exponencial. Deus cuida de nós de uma maneira, com todos os recursos que Ele nos dá, nós conseguimos vencer todas as batalhas. E os broquéis, aquela arma tão rápida que nos defende, que é o clamor pelo sangue de Jesus. E no final da vida de Davi, ele falou, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então Davi confiou plenamente no Senhor. Então, edificando uma torre que olhava para o alto quando ele tinha necessidade, essa edificação espiritual, a igreja fiel do Senhor está vivendo, porque o Senhor está edificando uma grande obra, a obra de Davi, o governo do Espírito Santo, e vai nos levar para estar na eternidade com o Senhor. Maravilha, maravilha. Acho que de tudo isso, né, que os pastores falaram aqui, é importante a gente colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus ele nos ensinou, edificar uma casa na rocha. Amém. A nossa vida espiritual deve ser edificada nele. E aí pode vir as tempestades, os momentos difíceis, mas ela não será abalada. Amém. Bom, vamos encerrar por aqui, despedir dos nossos companheiros, né? O professor Tiago, a paz do Senhor, Amém. até a Paz do próxima. Doutor Miguel, até a próxima, E a paz do Senhor, seja bem-vindo sempre. Amém. Doutor Felipe, seja primeiro de muitas, a paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor, obrigado pelo convite, foi uma alegria estar com os irmãos. Maravilha. Pastor Marcos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quero despedir então de todos aqueles que nos acompanharam mais esse episódio. Até o nosso próximo programa, A Paz do Senhor Jesus.